Boa noite, meus queridos. Eu sou o pastor Kaique do Ministério EMPS e mais uma vez estamos online para que todos estejam conectados com Deus. Bom, antes de tudo, antes de começar a palavra, antes de orar, eu quero dar as boas-vindas para você que é a primeira vez aqui no nosso canal. Desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, dê seu like, para que você fique totalmente por dentro do que está acontecendo no nosso ministério, fique por dentro das notícias do nosso ministério, amém? E o texto que eu quero compartilhar com você hoje está lá em João 9, no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 9, abra sua Bíblia lá em João 9, diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu vou fazer uma breve oração. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença e Te damos graças pelo privilégio que é ouvir mais uma vez a Sua voz, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo desde já tudo aquilo que rouba a nossa atenção, tudo aquilo que rouba a Tua palavra do nosso coração, Pai. E que o Senhor venha se fazer presente neste lugar. Fale ao meu e fale ao coração de cada um que está ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu creio que muitos estão por dentro das notícias que têm acontecido no nosso país e eu tenho ouvido muitas opiniões, muitas pessoas falando sobre este acontecimento e eu não queria focar neste acontecimento porque eu não queria tirar o nosso foco de Jesus, mas os acontecimentos vêm e por nós estarmos nesta terra, ainda estarmos no mundo, nós vamos viver diversos acontecimentos. Só que Deus, Ele ministrou o meu coração muito através dessa palavra, porque eu vejo muitas pessoas postando na internet que isso é um cumprimento da palavra de Deus, que é Deus enviando uma praga para castigar a humanidade, que é Deus fazendo isso, Deus fazendo aquilo. Porém, nosso Deus, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus bom, Ele é um Pai. Aonde já se viu um pai enviar uma praga para os seus filhos? Aonde já se viu um pai enviar um mal para os seus filhos? E muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas falando que Deus ele tem o controle de tudo. Deus, Ele pode fazer o que quiser, na hora que Ele quiser, que tudo é um propósito de Deus. Porém, não é bem assim. Esses discípulos, eles estavam indo com Jesus até outra cidade e eles viram um cego e pararam Jesus e falaram: Jesus, Senhor, por que ele é assim? Por que ele é cego? Foi por causa dos pais dele? Ou foi por causa que ele pecou? E Jesus, ele olhou para os discípulos e falou assim: pera, não é bem assim. Nem tudo que acontece é consequência. Nem tudo acontece é vontade de Deus, é propósito de Deus. Não, esse cara ele não é doente por conta dos pais dele e nem por causa que ele pecou. Mas Deus vai manifestar a glória dele através dessa doença. Eu vejo muitas pessoas falando que foi Deus que enviou para o seu povo, é o juízo de Deus em cima do seu povo. Meus amigos, assim quando Jesus veio, e na palavra de Deus está escrito que Ele veio para trazer a graça sobre a nossa vida. Ele não veio para trazer um juízo, Ele não veio para trazer uma lei, mas sim a graça. A palavra de Deus ela é bem clara que aonde abundou o pecado, aonde abundou a maldade, superabundou a graça de Deus. Deus ele não seria um Deus justo se Ele viesse com um juízo sobre os seus filhos. Não. E aqui Deus olha para os seus discípulos e fala: não, isso não foi um propósito de Deus. Eu digo para vocês, isso não é um propósito de Deus. E isso não é uma mentira também que está acontecendo aí fora. Eu não vou ser
uma pessoa que vai trazer uma palavra, falar, não, tenha calma, isso é uma mentira. Não, isso não é uma mentira, isso está acontecendo, nós estamos vendo os fatos acontecer e nós não estamos ilesos disso acontecer. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Porém, eu venho trazer uma palavra para você. Nem tudo é um propósito de Deus, mas em tudo, na vida dos filhos de Deus, Deus cria um propósito. Lá em Romanos 8, está escrito que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus, Ele não está mandando isso para o nosso bem. Não, isso é uma praga que não é para o nosso bem. Porém, se nós amamos a Deus de verdade, Ele vai agir para o nosso bem. Assim como Ele falou desse cego, aquele cego, ele não era cego para o bem dele, mas não, através daquela doença, Deus ia manifestar a glória dele na vida dele e dos familiares dele, daqueles que estavam próximos dele. Isso daqui é uma oportunidade que nós estamos tendo para manifestar a glória de Deus em nossa vida, para que Deus venha manifestar a glória dele na nossa vida. Ah, mas dizem para aí que é impossível essa doença parar, é impossível, não tem uma cura, não tem um remédio. Mas a Bíblia também fala que o que para o homem é impossível, para Deus é possível. O nosso Deus é um Deus de impossível, o nosso Deus é um Deus que age nos impossíveis. Ou seja, se está um cenário que é algo impossível de acontecer, esse é o cenário perfeito para Deus agir na nossa vida. Então eu quero dizer a você, tire um pouco o foco disso. Eu sei que isso é algo preocupante, isso é algo que tem afetado as nossas vidas, pode ser diretamente ou indiretamente, estamos todos nós sofrendo com este caos, sofrendo com tudo isso. Porém, para tudo que acontece em nossa vida, se você realmente ama a Deus, Deus ele vai fazer um propósito nisso. Ele vai cumprir um propósito na sua vida nisso. Não tenha medo. Tire um pouco o foco disso. Às vezes nós acabamos focando demais em uma coisa e acabamos esquecendo do que realmente importa. É assim como a pastora Carol disse na palavra dela, lá em Lucas 10, quando Jesus foi jantar na casa de Marta, foi jantar na casa de Maria, está escrito que Jesus sentou sobre a mesa e aos seus pés Maria estava lá, sentada, ouvindo. E Marta estava preocupada com os acontecimentos, preocupada talvez com os afazeres da casa. Com certeza Jesus não tinha ido sozinho à casa de Marta, porque ele andava rodeado de pessoas. Então talvez Marta estava preocupada, meu Deus, onde será que Jesus vai dormir? O que será que Jesus vai comer? O que seus discípulos vão comer? E naquela loucura, Marta acabou esquecendo que Jesus estava ali na casa dela. Marta esqueceu. Marta perdeu o foco por conta dos acontecimentos. E ela chegou em Jesus e falou, Jesus, pede para que minha irmã me ajude. Olha, eu estou totalmente ocupada. Muitos afazeres. E a minha irmã está aqui sentada. Jesus falou, Marta, por que você anda inquieta com tantas coisas? Apenas uma é necessária. Eu venho te dizer, para de ficar inquieto com muitas coisas. Apenas só uma é necessária. A presença de Deus na sua casa, ela é necessária. Ah, mas pastor, você não sabe quanto que eu estou orando. Mas é muito fácil nos momentos de dificuldade você buscar a presença de Deus. Nos momentos de angústia é muito fácil você clamar a Deus. Quando você não tem para onde ir, é muito fácil você olhar para o céu e clamar a Deus. Eu não estou dizendo que são nesses momentos que você precisa buscar a Deus. Não são somente nesses momentos. Deus, ele é um Deus de intimidade. Deus, ele deseja realizar as obras dele em sua vida, e não é só nesses momentos de caos, não é só nos momentos de loucura, não é só nos momentos de tribulações. Não, Deus, ele deseja realizar o bom propósito dele na sua vida.
Deus, Ele deseja que você vá mais fundo na presença dEle. Deus, Ele é um Pai. Ele é um Pai que deseja ter um contato diário com você. Então muitas pessoas têm falado muitas coisas. A televisão tem falado muitas coisas. O governo tem falado muitas coisas. Só que o que Deus tem falado? Será que o seu ouvido está naquilo que Deus tem falado? Porque todos os dias vem um pastor aqui, ele ministra uma palavra ao seu coração, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. Mas será que você tem ouvido essas palavras? Será que você tem escutado ou ouvido essas palavras? Será que tem entrado por um ouvido e saído pelo outro? Será que você tem ouvido essas palavras, só que 10 minutos depois você liga a sua televisão no noticiário e você ouve outras palavras e você acaba crendo nas palavras que a TV diz? Ou será que você tem crido na palavra de Deus? Será que você tem crido em Jesus Cristo? Entenda, Deus, Ele está sim utilizando desse momento para realizar um propósito em sua vida. Só que esse propósito não vai acabar quando tudo isso acabar. Não, esse propósito vai além. Se você olhar na palavra de Deus, todas as pessoas que tiveram um encontro com o Senhor Jesus tiveram as suas vidas transformadas. E não foi momentaneamente, foi algo eterno, porque elas tiveram um encontro genuíno com Deus. Será que dentro do seu coração você tem desejado ter um encontro com Deus? Ou será que os seus olhos estão fitos nesse caos que está acontecendo? A palavra de Deus diz que nós temos que ter os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe o que isso significa? Que além de ser o consumador da sua fé, aquele que é o genuíno da sua fé, Ele também é o autor da sua fé. Ou seja, sem Deus, nem fé você tem. Jesus Cristo, Ele é o autor da sua fé. Você é totalmente dependente de Deus, até para ter fé você depende de Deus. Mas será que você tem reconhecido essa dependência? Ou será que você só reconhece a dependência de Deus nos momentos difíceis? Ou será que você só tem reconhecido a dependência que você tem de Deus nos momentos de tribulações, nos momentos de angústia, no momento de caos? E eu não digo de olhar para o céu e falar com Deus, não é apenas isso. A Bíblia fala que a nossa fé, ela sem obras, ela é morta. Então a sua fé deve ser acompanhada de obras, de ações, de atitudes. Será que as suas atitudes têm demonstrado fé em Deus? Será que as suas atitudes têm demonstrado que você é um filho de Deus? Aquele filho de Deus que você diz ser? Porque quando as pessoas vêm pregar a palavra de Deus para você, você já está armado, falando, não, eu sou um filho de Deus, eu conheço a Deus. Mas será que você tem conhecido de verdade Ele? Será que você tem amado de verdade? Jesus Cristo fala na tua palavra, quando você obedecer os meus mandamentos, aí sim você tem me amado. Aquele que ouve e obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama. E lá em Romanos ele diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E às vezes você não consegue enxergar o bem na sua vida, porque talvez você tenha amado Deus apenas de palavras. Eu faço um convite hoje a você, um convite a você olhar para dentro. Sabe, o mundo seria muito melhor se todos olhassem para dentro. Se ao invés de nós olharmos para o outro, para o próximo e apontar os defeitos, se a gente entrasse no nosso quarto e olhasse para dentro e tentasse achar a mudança em nós, o mundo seria muito melhor se fosse assim. Em vez de acusar, você olhasse para si mesmo. Olhe para si mesmo. Será que as suas atitudes, será que as suas obras têm demonstrado este amor a Jesus? Será que você tem demonstrado este amor através das suas obras, dos seus feitos?
ou apenas de palavras. Deus, Ele não te amou apenas com palavras. Ele se pregou numa cruz por amor a você. Então o amor de Deus, Ele veio através de uma atitude. Ele não te ama apenas de palavras. Não ame a Deus apenas por palavras. Ame com atitudes. Aquele que ouve e obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama. E Jesus diz, eu também o amarei. Então o amor de Deus, ele depende sim de atitudes. Deus, ele não se entregou em vão. Ele crê, Ele olha para nós e Ele crê numa mudança, Ele crê num arrependimento, Ele crê em nós. Mesmo quando nós olhamos e não cremos. Às vezes nós olhamos para dentro e falamos, eu não tenho jeito. Jesus olha lá de cima e ainda crê. Sim, você tem jeito. E essa situação, Deus está agindo para o seu bem. Creia nisso. Creia que em tudo, em todas as coisas, Ele age para o seu bem. Talvez muitas pessoas, depois desse acontecimento, eles vão buscar estar mais perto de Deus. Talvez muitas pessoas, depois desse acontecimento, estão crendo que o Senhor Jesus está próximo e estão se voltando o seu coração para Ele. Como também muitas pessoas só estão se aproximando de Deus por causa da situação. A Bíblia fala a respeito dos 10 leprosos, onde os 10 se aproximaram de Jesus e clamaram, Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus foi e curou os 10, mas apenas um deles voltou para agradecer Jesus, se rendeu aos pés de Jesus para agradecê-lo. E aí, quem você tem sido? Será que você tem sido um desses 9? Ou esse que voltou e se arrependeu e se prostrou diante de Jesus? E o mais incrível é que no final, quando esse se prostra aos pés de Jesus, Jesus vira para aquele homem e fala, filho, a sua fé o salvou. Ou seja, aqueles outros 9 apenas receberam a cura de Deus, receberam o milagre de Deus, mas aquele que voltou arrependido aos pés de Jesus, aquele recebeu a salvação da sua vida. E aí? E depois que tudo isso passar? Você será um que recebeu apenas o milagre de Deus? Ou você será um que recebeu a salvação de Jesus? Deus, Ele está agindo em todas as coisas para o seu bem. Guarde isso no seu coração. Guarde isso. Todas as vezes que o medo bater a porta, todas as vezes que a dúvida bater a porta, todas as vezes que a preocupação bater a porta, lembre, Deus está agindo para o seu bem em todas as coisas. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Aí onde você está, feche seus olhos. Eu gostaria de pedir para que você esqueça agora das suas preocupações, para que você venha esvaziar a sua mente e focar totalmente na palavra de Deus, no que foi dito aqui, que você venha refletir a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar diante de você, Pai, diante de Ti, tudo aquilo que tem nos afligido, que tem nos angustiado. Eu quero colocar diante da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem de encontro aos nossos corações, traz a Sua paz aos nossos corações, Senhor. E que em nome de Jesus o Teu propósito venha a ser cumprido na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus eu repreendo tudo o que o diabo tem colocado na nossa mente, tudo que o inimigo tem colocado no nosso coração está repreendido agora. O nosso coração só tem espaço para uma coisa, que é a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, graças eu Te dou, porque tudo o Senhor está fazendo para o nosso bem. O Senhor está agindo em todas as coisas para o nosso bem. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Fique em paz. Deus está cuidando de tudo.
não se esqueçam, o Ministério EMPS ama cada um de vocês. Deus abençoe.